Vamos mergulhar hoje no mundo caótico e hilário de uma mãe que, um belo dia, descobre que o marido bebeu as lentes de contato dela, de novo. Essa é a Lucy, uma mulher tentando se achar no meio de um furacão de peças de Lego, biscoitos esquecidos e uma bela de uma crise de identidade. E a gente já começa com essa pérola de sabedoria que, olha, define perfeitamente o campo de batalha que é o casamento da nossa protagonista, a Lucy. É esse tom de humor meio cínico que vai guiar a gente por essa jornada. Bom, então vamos direto para o olho do furacão. A vida da Lucy é basicamente uma sequência de pequenos e adoráveis desastres e nada mostra isso melhor do que o comecinho do dia dela. Olha, isso pode parecer só um acidente bizarro, né? Mas na verdade é o palco perfeito para o grande conflito da história. O caos da Lucy contra a necessidade quase doentia de organização do marido dela. E essa dinâmica toda se resume a duas filosofias de vida que não poderiam ser mais opostas. De um lado, a Lucy, que acha que tem um certo charme no caos. Do outro, o Tom, o marido de pavio curto, que acredita que a vida pode ser controlada com sistemas e lógica. É desse choque que sai a maior parte da comédia e da tensão da história. O mais interessante aqui é como a narrativa vai além de um único incidente para mostrar todo o ecossistema desse caos que, no fundo, é cheio de amor. Não são só as lentes de contato. É um mundo de biscoitos que viraram pedra, peças de Lego traiçoeiras e filhos empilhados. Um retrato hilário e perfeito da vida dela. Tá, mas como esse caos todo afeta o relacionamento mais importante dela? Agora a gente vai explorar a ideia genial da teoria do elástico, que é o jeito que a Lucy encontrou para entender o casamento dela com o Tom. A Lucy tem essa metáfora que é simplesmente brilhante para o casamento dela. A questão não é evitar o conflito, mas sim encontrar a tensão certa, sabe? É uma forma muito perspicaz de entender como eles conseguem passar por tantas pequenas batalhas do dia a dia sem que tudo vá pelos ares. E para a gente entender melhor o Tom, basta olhar para essa visão de mundo dele, que é absurdamente meticulosa e germofóbica. Essa frase dele, dita no meio de uma discussão sobre compartilhar escovas de dente, dá uma ideia hilária da personalidade da figura. Essa história da primeira noite deles juntos é fantástica, porque mostra que a essência de cada um já estava ali desde o começo, a bagunça dela e a ordem metódica dele. Essa anedota meio trágica, meio cômica, mostra que eles sabiam muito bem onde estavam se metendo. Mas o caos que define a vida da Lucy não é só do lado de fora. Agora a gente vai mergulhar mais fundo para explorar a luta interna e silenciosa dela com a própria identidade. Então vem o momento crucial. Uma pergunta do filho dela, de apenas 5 anos, que corta direto, vai bem na ferida dos sentimentos secretos da Lucy. É uma pergunta tão inocente e ao mesmo tempo tão afiada que deixa ela sem chão. E essa imagem aqui, nossa, ela captura perfeitamente o conflito interno dela. A metáfora do prisma quebrado é muito poderosa. Ela sente que todas as partes da vida dela, mãe, esposa, amiga, ela mesma, não se encaixam mais para formar uma coisa só. É um sentimento que muita gente talvez consiga reconhecer. E o contraste aqui é gritante, chega a ser doloroso. Ela lembra de uma juventude espontânea, vibrante, cheia de possibilidades e compara com o presente, onde um redemoinho de responsabilidades parece ter simplesmente apagado aquela versão de si mesma. E para piorar, essa crise de identidade da Lucy é amplificada, ganha um megafone, por causa das pressões sociais que ela enfrenta todo santo dia na porta da escola. Esse slide basicamente personifica essas pressões externas na figura da mãe gostosa número 1. Enquanto uma tem praticamente um kit de spa de luxo no porta-luvas, a Lucy mal consegue tirar a maquiagem do dia anterior. É um retrato cômico e certeiro do campo minado de julgamentos que é a maternidade moderna. E para bagunçar ainda mais o coreto emocional dela, surge uma atração totalmente inesperada. Isso só joga mais uma camada no sentimento de fragmentação. Um vislumbre de uma vida que ela não teve e que a deixa ainda mais confusa sobre quem ela é e o que ela realmente quer. Agora, vamos para uma noite rara. Uma daquelas em que a Lucy consegue sair de casa e finalmente tem um espaço para respirar, refletir e articular o que está acontecendo na vida dela. É aqui que a Lucy finalmente dá um nome para a condição dela. Esquizofrenia materna. Um termo que captura com perfeição a performance exaustiva que é a vida diária dela. Essa sensação de ser várias pessoas ao mesmo tempo, sem nunca conseguir ser apenas uma. E quando ela descreve como foi a manhã dela para as amigas, elas ficam de queixo caído. Porque esse é o trabalho invisível da maternidade, né? A quantidade absurda de tarefas que ela executa antes mesmo que o dia da maioria das pessoas tenha de fato começado.
E para fechar essa ideia, a análise do irmão dela, que é psicólogo, adiciona um contexto que é crucial. A luta da Lucy não é só dela, faz parte de uma pressão cultural gigantesca que recai sobre as mães, fazendo com que elas acreditem que são as únicas responsáveis por absolutamente tudo na vida dos filhos. E no fim das contas, a gente não sai daqui com uma resposta, mas sim com a pergunta principal. A pergunta que a Lucy, e talvez muita gente por aí, precisa enfrentar. Não existe uma solução fácil, só a jornada, que é universal, de tentar juntar os pedaços de novo.